Há mais de 6 séculos, um manuscrito apareceu na Europa. Encadernado em couro, com páginas amareladas, ele continha símbolos jamais vistos. Plantas irreconhecíveis, figuras femininas imersas em líquido, mapas celestes sem estrelas conhecidas. Ninguém soube interpretá-lo. Linguistas, criptógrafos, espiões da Segunda Guerra. Todos falharam. Até hoje, bibliotecas o guardam como o documento mais enigmático da humanidade. Seu nome? Códice de Voynich. E por séculos, permaneceu mudo. Até que uma nova ferramenta entrou em cena. Uma que lê padrões ocultos em silêncio, que reconhece linguagem onde outros veem caos. Wilfrid Voynich, um antiquário polonês, comprou o manuscrito em 1912. Desde então, estudiosos o analisaram com lupa, espectrômetros e até satélites. Nada. Os glifos, símbolos curvos, repetitivos, com finais floridos, não correspondiam a nenhuma escrita conhecida. Alguns acreditavam ser uma farsa renascentista. Outros, um código alquímico. Mas o mais perturbador era a consistência. Estatisticamente, o texto se comportava como uma língua natural. Tinha frases longas, curtas, repetições temáticas. Ou seja, alguém quis dizer algo. Só que, por 600 anos, o mundo não conseguiu ouvir. Até agora. O manuscrito tem 240 páginas, dividido em seções: botânica, astronômica, biológica, farmacêutica e cósmica. Nas páginas botânicas, plantas com raízes espiraladas e flores impossíveis. Na seção biológica, mulheres nuas em banhos conectados por tubos d'água, como se a água tivesse poderes. Na parte astronômica, constelações desconhecidas, com símbolos que lembram signos, mas não batem com o zodíaco. Tudo isso escrito em tinta marrom escura, com caligrafia fluida, quase obsessiva. Quem escreveu não estava brincando. Estava transmitindo um conhecimento. Mas para quem? Durante décadas, o códice foi analisado por equipes da CIA, da Universidade de Yale, do Vaticano. Nada. Até que, recentemente, uma nova abordagem foi aplicada. Comparar o padrão dos símbolos com milhões de textos antigos, medievais e esotéricos em busca de similaridades estruturais. O que surpreendeu não foi encontrar uma língua conhecida, mas perceber que o texto segue regras gramaticais, como sujeito, verbo, objeto, e que certas palavras aparecem sempre próximas a ilustrações específicas. Por exemplo, um símbolo recorrente surge sempre ao lado de plantas com folhas em forma de espiral. A grande virada veio quando essa nova ferramenta cruzou os dados do Voynich, com manuscritos gnósticos, textos herméticos e registros de cultos pré-cristãos, e descobriu algo inquietante. O vocabulário do códice não é inventado. É uma língua real, mas distorcida, como se tivesse sido cifrada por camadas de substituição simbólica. Pior, os temas centrais do manuscrito, purificação aquática, ciclos celestes, plantas que curam a alma, ecoam tradições esquecidas, ligadas a seitas que acreditavam que a Terra havia sido visitada por seres de outro plano. Será coincidência? A descoberta começou com um detalhe ignorado por séculos: a tinta. Análises espectrográficas revelaram que ela contém partículas metálicas raras, usadas apenas por escribas de ordens secretas medievais. Mais do que isso, a forma como as letras foram traçadas sugere que o autor escrevia da direita para a esquerda, mas disfarçava isso com símbolos espelhados. A nova ferramenta detectou isso ao comparar a pressão da pena com manuscritos árabes cifrados. Isso abriu uma nova hipótese. O códice não é europeu, é uma tradução disfarçada. Ao isolar os símbolos mais frequentes e compará-los com línguas extintas, um padrão emergiu. O texto parece baseado em uma variante do siríaco arcaico, língua usada por comunidades gnósticas no Oriente Próximo, mas foi cifrado com um sistema baseado em astrologia. Cada símbolo corresponde a uma constelação, e a sequência forma frases cujo significado só faz sentido se lido sob certos ciclos lunares. Isso explica por que ninguém decifrou antes. Não era só linguagem, era ritual. A leitura exigia não só o alfabeto, mas o tempo certo. A seção botânica, por exemplo, não descreve plantas reais. São representações simbólicas,
Uma flor com 7 pétalas não é uma flor, é um símbolo para o planeta Vênus. As raízes em espiral representam o movimento da alma descendo ao mundo material. Cada desenho é um hieróglifo esotérico. Quando a nova ferramenta mapeou essas equivalências, começou a traduzir trechos. Aquele que beber da água estelar renascerá sem memória do pecado. Frases que lembram os evangelhos apócrifos, mas com uma visão muito mais sombria do cosmos. A parte mais perturbadora está nas páginas com as mulheres nos banhos. Por anos, acharam ser ilustrações de terapias hídricas, mas a tradução revelou outra coisa. Aquelas figuras não estão se banhando, estão sendo reprogramadas. Os tubos conectam tanques que representam dimensões. O líquido não é água, é néctar dos céus, uma substância que apaga a identidade e prepara o corpo para receber um novo espírito. Soa como ficção? Talvez. Mas textos gnósticos falam exatamente disso. A alma como prisioneira e os visitantes como libertadores. O mais assustador veio da seção cósmica. Ali há um diagrama circular com 12 portões, cada um guardado por uma criatura híbrida. A tradução diz: por aqui entraram os vigilantes, por aqui sairão quando a estrela retornar. Os vigilantes são mencionados no livro de Enoque, anjos caídos que ensinaram ciência proibida à humanidade. A estrela é referida em outros textos sumérios como Nibiru. Será que o Códice de Voynich é um manual deixado por quem sobreviveu ao contato com esses seres? E o que acontece quando a estrela retornar? O Códice não está isolado. Ele ecoa outros enigmas antigos. As tábuas sumérias falam de Anunnaki, que moldaram o homem. O livro de Enoque descreve vigilantes que deram conhecimento proibido. E agora, o Voynich sugere um ritual para receber os que vêm das estrelas. 3 tradições separadas por milênios, mas com o mesmo núcleo. Seres superiores interferiram na origem humana. A nova análise mostra que o Códice pode ser um elo perdido entre essas narrativas. Um manual prático, não apenas um mito. Historiadores sempre disseram que o gnosticismo foi erradicado no século IV, mas esse sobreviveu em segredo. Manuscritos como o de Voynich poderiam ser cópias de textos muito mais antigos, preservados por ordens herméticas. A nova tradução menciona os filhos da queda, uma referência direta aos vigilantes, e descreve um ritual para invocá-los usando plantas alucinógenas e banhos rituais. Isso não é loucura. Sacerdotes sumérios usavam plantas sagradas. Xamãs siberianos fazem o mesmo. Há um fio vermelho oculto na história. A seção farmacêutica do Códice lista receitas com ingredientes impossíveis. Raiz de estrela cadente, seiva da árvore que não toca o chão. Mas, quando comparadas com plantas reais usadas em rituais xamânicos, como a ayahuasca ou o ololiuqui, os efeitos descritos batem. Viagens astrais, comunicação com entidades, dissolução do eu. Será que o Códice é um guia de enteógenos disfarçado? E se os banhos forem metáforas para estados alterados de consciência, induzidos por essas substâncias? O mais inquietante é a datação. Testes com carbono 14 confirmam. O pergaminho é do século XV, mas a linguagem, os símbolos e os conceitos são muito mais antigos, como se o autor tivesse acesso a uma tradição oral ou escrita secreta, preservada por séculos. Talvez ligada aos templários, que tinham contato com textos orientais, ou aos alquimistas, que buscavam a pedra filosofal, não como ouro, mas como transformação do ser humano. O Códice pode ser a versão cifrada de um conhecimento que as religiões oficiais tentaram apagar. E há uma pista final. O manuscrito contém uma única palavra em latim, quase imperceptível, na margem de uma página. Vesper significa estrela da tarde, Vênus. Mas nos textos esotéricos, Vesper também é o nome de um anjo que traz revelações. Coincidência? Ou um sinal deixado de propósito? Quando a nova ferramenta analisou essa palavra no contexto, surgiu uma frase oculta. Quando Vesper brilhar no céu noturno, os portões se abrirão novamente. A data? Aproxima-se. A tradução parcial do Códice revelou um sistema cosmológico complexo.
O universo não é feito de matéria, mas de vibrações líquidas. A alma humana é uma centelha caída, aprisionada em carne. E os visitantes são os guardiões que podem libertá-la, mas só se o corpo for preparado. Os banhos, as plantas e os ciclos celestes são etapas de um ritual de ascensão. Isso não é metafórico. O texto dá instruções precisas. Na terceira lua, após o equinócio, colha a flor do abismo e mergulhe no tanque dos 7 véus. Soa como ficção, mas e se for real? Um trecho traduzido diz: eles vieram antes do dilúvio, quando a terra era jovem. Ensaiaram o homem como um vaso, mas o vaso rachou e esqueceu seu criador. Isso lembra os mitos sumérios, onde os deuses criaram humanos como escravos. Mas aqui há um detalhe novo: os visitantes não voltaram para dominar, voltaram para corrigir. O códice seria um manual de reparação, um guia para reacender a memória ancestral dentro de nós. Será por isso que o texto é tão cifrado? Para proteger esse segredo de olhares profanos? A seção astronômica contém um calendário oculto, baseado em ciclos de 52 anos, como o dos maias, mas alinhado com a órbita de um corpo celeste não registrado. Os desenhos mostram uma estrela vermelha que cruza o céu a cada 3.600 anos. Isso bate com Nibiru, mencionado nas tábuas sumérias. O códice avisa: quando o olho vermelho se abrir, os adormecidos despertarão. Será que estamos nos aproximando desse momento? E o que significa despertar? Há também advertências. Não todos podem beber da água estelar. Os fracos se tornarão vazios. Os orgulhosos se tornarão demônios. O ritual não é para curiosos, é para os preparados. Isso explica por que o texto foi cifrado. Era um filtro. Só quem compreendesse os símbolos teria a mente aberta o suficiente para suportar a verdade. Hoje, com as novas ferramentas, estamos quebrando essa barreira. Mas será que estamos prontos? Ou estamos invocando algo que não podemos controlar? A última página do códice está rasgada, mas a nova análise reconstruiu parte dela. Há uma oração final: que os portadores do conhecimento não o usem para poder, mas para lembrar. Pois aquele que lembra de onde veio já não é escravo. Essa mensagem ecoa filosofias antigas, desde Platão até os gnósticos. O verdadeiro cativeiro não é físico, é do esquecimento. O códice, então, não é um livro de magia. É um espelho. E talvez, ao tentarmos decifrá-lo, estejamos apenas nos redescobrindo. O que foi encontrado no Voynich não é apenas um texto antigo. É um eco de uma verdade que a humanidade tentou esquecer, ou foi forçada a esquecer. As religiões dominantes apagaram os mitos dos deuses vindos das estrelas, mas eles sobreviveram em manuscritos cifrados, em símbolos ocultos, em lendas distorcidas. Agora, com novas ferramentas, estamos recuperando essas memórias. Mas há um preço. Quanto mais descobrimos, mais percebemos que não somos o ápice da criação. Somos o resultado de um experimento. E essa descoberta traz consequências. Se os visitantes voltarem, seja como retorno físico ou como despertar coletivo, o mundo mudará. Governos já sabem disso? Arquivos secretos mencionam manuscritos como o Voynich como documentos de risco. Por quê? Porque eles desafiam a narrativa oficial da história humana. E quem controla a história, controla o presente. Revelar que fomos moldados por outros seres mina o fundamento das religiões, da ciência, até da política. Mas há esperança. O códice não é um manual de submissão. É um convite à libertação. Ele ensina que o conhecimento não está fora, está dentro. As plantas, os banhos, os símbolos, tudo são metáforas para um processo interno. Receber os visitantes pode significar acessar níveis superiores de consciência. Talvez os deuses nunca tenham sido seres físicos, mas arquétipos da mente humana. Ou talvez sejam ambos. O códice mantém essa ambiguidade de propósito. O que fazer agora? Continuar decifrando, compartilhar com cuidado, questionar tudo. Porque a verdade mais perigosa não é que fomos criados por outros, é que podemos nos tornar como eles. O códice termina com uma promessa:
Quem seguir o caminho, verá com os olhos do céu. Não é sobre alienígenas. É sobre potencial humano não realizado. E talvez, ao entender isso, o maior mistério não seja o manuscrito, mas nós mesmos. Este vídeo é só o começo. O Códice de Voynich ainda guarda segredos. E há outros manuscritos, em cavernas, em bibliotecas secretas, em ruínas como Göbekli Tepe, esperando para serem lidos. Na próxima semana, vamos explorar o que foi encontrado nas inscrições de Kara-Hantep e por que elas podem confirmar tudo o que o Voynich sugeriu. Se este vídeo te fez questionar algo, deixe seu comentário. E não se esqueça, a verdade não está nos livros, está na coragem de lê-los. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo fez sentido para você. E se fez diferença, já deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos que vem por aí. Aqui no canal, a nossa missão é trazer sempre reflexões, histórias e informações que agreguem valor ao seu dia a dia. Então, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos. Sua opinião é muito importante. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.